20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Senhor Deus, fala conosco nessa hora. O nosso coração, Senhor, se move dentro de uma expectativa de que o Senhor, mais uma vez, vai nos alimentar, vai nos sustentar, vai nos abençoar através da tua santa e poderosa palavra. Precisamos dela, necessitamos desse alimento. Põe de pé o que está caído, renova as forças do que está fraco, dá vigor a quem não tem nenhum, dá uma direção para o que está perdido. Oh, meu Pai, ampara o que se sente sozinho. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. A tarde do primeiro dia da semana, a tarde do domingo, Jesus disse que seria entregue, que seria apresentado, que seria julgado, que seria crucificado, mas Jesus também disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. Jesus nunca escondeu que ia passar por essa dor, por esse momento de sofrimento, nunca escondeu. Chamou os discípulos para a última ceia, deixou claro também isso para eles naquele dia. Jesus foi declarando para eles como os fatos iam acontecer na sequência. Jesus disse que tudo isso estaria acontecendo. Os discípulos ouviram, mas tem uma diferença muito grande entre você ouvir e transportar aquilo para o seu entendimento, para que você passe de verdade a crer. Quando a gente abre a Bíblia, por exemplo, em Lucas vai narrar 2 discípulos saindo de Jerusalém na manhã do terceiro dia. No dia que Jesus disse que iria ressuscitar, tem 2 discípulos indo embora, conversando pelo caminho e dizendo: já é amanhã, no terceiro dia, ele não ressuscitou. Aí o texto lá vai afirmar que Jesus aparece no meio deles, começa a caminhar com eles, e eles não conseguem ainda acreditar, ou não conseguem enxergar que é o Senhor. Esses discípulos já ouviram Maria Madalena dizer: gente, eu fui lá no sepulcro, o sepulcro, a pedra foi removida, não tem ninguém lá, ele ressuscitou. Mas os discípulos mesmos vão dizer que eles, ouvindo que as mulheres que vieram do sepulcro disseram, eles ainda assim não acreditaram. E é interessante que quando Jesus ressuscitou, quem entra dentro do sepulcro vai ver que havia uma toalha, e a toalha estava dobrada. Em algumas traduções vai dizer o lenço que estava sobre a sua cabeça está dobrado no lugar que deveria estar. Que
Quem aqui já acordou atrasado para ir para o trabalho? Levanta a mão para eu ver. Interessante. Tem gente aqui que faz isso todo dia. Atrasado para ir para a escola, atrasado para ir para o trabalho, atrasado para fazer tanta coisa. Tem gente aqui que abusa do tal do soneca do telefone, não é verdade? Soneca, 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 soneca. Só falta o telefone gritar com você: para de apertar esse botão. Só vai deixar mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Aí para e pensa comigo. Vamos analisar a seguinte situação. Você acordou em cima da hora para ir trabalhar, irmão. Só dá tempo de pular no chão, jogar a roupa por cima e sair correndo. A minha pergunta para você é: quando você sai atrasado, eu tenho certeza que você não para dobrar o lençol, arrumar a cama. Você não dobra aquele edredom que te cobriu a noite quando você levanta atrasado. Você está atrasado e de repente você fala: não, peraí, eu não posso sair. Eu estou atrasado, mas eu tenho que dobrar o edredom antes de sair. Você não faz isso. Você sai correndo e deixa tudo bagunçado. Quando a gente está atrasado, é assim que acontece, sim ou não? É assim que acontece. Só que Jesus, quando ressuscitou, dobrou. E foi lá e colocou. Por quê? Os discípulos estão saindo da cidade dizendo: ele não ressuscitou. Como quem diz, já é tarde demais. Mas Jesus está dizendo: eu estou no tempo certo, eu não estou atrasado. Jesus dobrou o lenço e deixou lá. O que é isso? Jesus deixou tudo organizado. É sinal que ele não ressuscitou atrasado. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquilo que ele te prometeu? Na hora certinha vai acontecer. Apóstolo, por que ainda não aconteceu? Jesus está atrasado? Não, Jesus não está atrasado. É você que precisa estar preparado. Mas o que eu faço enquanto ele ainda não fez? Vai adorando a ele, vai declarando que você confia nele, vai acalmando seu coração, vai lendo o Salmo 46, versículo 10. Como assim? Está escrito lá: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem hora que a gente tem que pegar no nosso próprio braço, dar uma chacoalhada e dizer: para! Calma, ele vai fazer. Eu sei que tem gente aqui que não pega no próprio braço para dizer isso, mas dá para pegar no braço de quem está do lado. Dá uma sacudida em quem está perto de você e diga assim: ó, Jesus não se atrasa, ele vai fazer. Tem uma outra coisa que é interessante ali dentro desse sepulcro quando Jesus levanta. Por quê? Que quando entram lá para procurar o corpo de Jesus, o corpo dele não está, mas os lençóis estão. O corpo dele não está, mas o lenço está. Que lenço era esse? O lenço que se colocava sobre a cabeça de um defunto. Que lençóis eram esses? Os lençóis dos quais enrolavam o corpo de um defunto. Jesus saiu da sepultura, mas Jesus não levou o lenço. Jesus sai da sepultura, dobra o lenço, deixa lá dentro. Jesus não saiu deixando a sepultura vazia, não. Ele não está mais lá, mas o lenço ficou lá dentro. Pergunta para mim, por quê? Porque aquilo era lenço que se colocava sobre um morto. E roupa de vivo é diferente da roupa de morto. Ai, eu vou falar. Pode vai arder? Pode ser que arda em alguém, mas é para curar, igual mertiolate. Deixa eu te dizer uma coisa: joga fora essa roupa de morto hoje, porque você está vivo. Pelo amor de Deus, levanta essa cabeça. Para quem que está usando roupa de morto, se Deus te deu o dom da vida? Para quem que anda andando igual um morto, levanta essa cabeça, porque você está vivo. Só os vivos podem fazer barulho aqui. Roupa de morto não combina com quem está vivo, gente. Seu nome não está no quadro de óbitos do hospital. Eu não fui fazer seu sepultamento em nenhum cemitério da cidade hoje. Então joga fora essa roupa de morto. Jesus não sai levando o lenço. Roupa de morto não combina com quem está vivo. E tem um outro detalhe, pergunta o quê? Tem coisa que não combina com a próxima fase que você vai entrar. Teve a fase do triunfo do ministério.
Teve a fase da perseguição, teve a fase da prisão, teve a fase da crucificação, teve a fase da morte, mas agora é a fase do triunfo. Como assim? É que tem coisa que tu está querendo carregar que não combina com a nova fase que Deus já decidiu que vai te levar. Não tem como andar para o novo arrastando coisas da fase anterior. Eu vou dizer porque tem gente aqui que está precisando soltar algumas coisas. O que é isso? Está pedindo a Deus para fazer um novo, mas não larga o velho. Está pedindo a Deus para fazer uma coisa nova, mas está pegado a coisas antigas. Você não pode entrar numa fase nova arrastando com você as coisas da fase anterior. As coisas da fase anterior têm que ficar na fase anterior. Não dá para arrastar as coisas da antiga fase para a novidade que Deus tem para você. Hoje vai ter gente aqui, irmão, que vai doer um pouquinho, mas vai ter que deixar algumas coisas para trás. Deus hoje trouxe gente aqui que precisa renunciar, que precisa abrir mão, que precisa virar a página, que precisa olhar para frente, que precisa, se não estiver conseguindo olhar para frente, quebrar o retrovisor, para nem ter mais a opção de olhar para trás. O que é isso? Você não entendeu ainda, mas tem coisas do passado que estão sabotando o teu presente e te impedindo de caminhar para o futuro. Mas nessa noite Jesus está dizendo, assim como eu deixei o lenço lá dentro, porque roupa de morto não cabe em quem está vivo, assim como eu deixei o lenço lá dentro, porque lugar de morte, o que cabe lá dentro é coisa de morto, coisa de vivo não. Assim como eu deixei para trás as coisas da fase do sepultamento, você também vai deixar coisa morta para trás, coisa velha para trás, coisa que não combina para trás. Quem está comigo para dar glória? Pode, você não vai chegar no texto? Não vou. Deixa eu construir a mensagem, dá licença. Você não vai conseguir chegar para onde Deus decidiu que vai te levar sem ter que abrir mão de algumas coisas que não podem ir com você. Se você quer andar para frente, você tem que aprender a deixar algumas coisas para trás. Que isso? Não estou falando de coisas externas não, tá? Estou falando de coisas que estão dentro de você, trabalhando como se fosse uma âncora, deixando você parado. Só que a âncora é menor do que o barco. O que eu estou dizendo é que isso aí é menor do que você. Isso é infinitamente menor do que você. Então, por favor, não deixa isso que é menor do que você te impedir de navegar nessas águas que Deus está te chamando para conhecer. Começa nessa noite aqui a recolher essa âncora, a parar de deixar que isso aí te impeça de ir para frente. Não dá para seguir em frente preso a coisas lá de trás. Deus te trouxe aqui, meu irmão, não foi para mudar o teu passado não. O que é isso? Deus não mudou o meu passado, irmão. Deus não vai mudar o teu passado. Deus não trouxe a gente aqui para mudar o nosso passado, mas Deus trouxe você aqui para te curar do teu passado. Hoje tem cura na casa, hoje vai ter libertação na casa, hoje vai ter transformação na casa. Você não vai esquecer do teu passado, mas vai lembrar sem dor. Jesus não vai mudar o teu passado, porque Ele opera no teu presente. Ele já projetou o teu futuro, mas pode ter certeza que Ele vai te curar do teu passado. Ainda que esse passado não seja tão distante assim como alguém pensou. De repente o passado para alguns aqui é o ontem. Como assim? Aquela palavra que ouviu ontem, aquela ferida que foi aberta ontem, aquela dor que sofreu ontem. Mas Jesus vai te curar desse teu ontem. O teu ontem não vai fazer sombra no teu hoje, não vai ofuscar a tua visão, a ponto de você não enxergar o teu amanhã. Jesus não vai mudar o que já foi feito, mas pode ter certeza que o que está sendo feito hoje é bem diferente daquilo que foi feito ontem. Deus tem nova história para você. Sabe quem estava lá na sepultura? Pergunta quem? Os anjos. Aí os anjos olharam para Maria e perguntaram assim: por quê?
Você está procurando entre os mortos aquele que está... Vamos lá, vamos construir esse negócio. Por que está procurando entre os mortos aquele que está... Sabe o que eu aprendo aqui? Que ela está procurando a pessoa certa, só que no lugar errado. Ela estava procurando a pessoa certa, só que em lugares errados. Vai se acostumando com isso, sabe por quê? Pergunta para mim de novo, por quê? Que vai acontecer a mesma coisa com você. Como assim, apóstolo? É porque vão te procurar em alguns lugares, mas você não vai estar mais lá. Aí eu vou falar. Vão te procurar em alguns lugares, mas você não vai mais estar lá. Vão te procurar no ambiente da depressão, não vão mais te achar. Vão te procurar no ambiente da bipolaridade, não vão mais te achar. Vão te procurar no arraial dos fracassados, não vão mais te achar. Vão te procurar na roda de fofoca, não vão mais te achar. Vão te procurar no lugar dos rejeitados, não vão mais te achar. Se alguém fosse procurar a mulher lá no arraial das impuras, não encontrariam ela. Durante 12 anos ela ficou lá, mas quando Jesus passou, ela disse: hoje eu saio daqui para nunca mais voltar. Se alguém procurasse o leproso no leprosário, já não ia mais encontrar. Por quê? Porque um dia ele saiu de lá, foi até Jesus e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus olhou para ele, pôs a mão no cabeção dele e disse: eu quero, seja limpo. Imediatamente ele foi curado. Se alguém procurasse ele lá no lugar da dor e do sofrimento, não ia mais achar. Houve um homem que ficou 38 anos no mesmo endereço. Como assim? À beira do tanque de Betesda. Se quisesse achar aquele homem, era só ir na beira do tanque de Betesda. Mas houve um dia que alguém poderia até pensar em passar lá para procurar, mas não ia achar. Por quê? Porque Jesus passou por lá. E quando Jesus passou por lá, Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Oh meu Deus do céu, alguém vai te procurar lá naquele grupo de gente depressiva, vai mandar mensagem e perguntar: e aí, como é que você está hoje? Está ruim para você também? Você não vai estar lá para responder. Por quê? Se quiser te achar, vai ter que entrar no grupo dos vencedores. Se quiser te achar, vai ter que pedir solicitação para entrar no grupo dos curados. É a mesma pessoa, só que em lugar diferente. Eu vou repetir: é a mesma pessoa, só que em lugar diferente. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele já esteve aqui, mas ressuscita. Tem gente que vai te procurar em casa, mas não vai te achar em casa, porque vai estar trabalhando de cabeça erguida, produzindo, feliz, sorriso de orelha a orelha. Aí quem está lá vai dizer: olha, esteve aqui, mas já não está mais. Por quê? Porque Jesus passou e transformou a vida dela. Quem está comigo para dar glória? Já vai avisando para o teu irmão: quer me achar amanhã? Entra no grupo dos vencedores. Não me procura no meio dos depressivos, não. Eu já estive lá, não estou mais não. Não me procura no meio daqueles que estavam querendo morrer, não. Eu já estive lá, mas não estou mais não. Estou querendo viver. Não me procura no meio daqueles que só falava mal da vida, não. Não estou mais no meio deles. Agora eu sou alguém que fala bem da vida e ainda profetiza sobre a sua. Não me procura mais lá. Não estou lá. Aí Jesus saiu de lá, deixou o lenço para trás, porque não combinava com a nova fase. Aí Jesus agora vai aparecer. Cheguei no texto, pronto, você que estava ansioso. A gente começou a ler no 19. Chegada a tarde daquele dia. A tarde daquele dia é sinal então que Jesus já pegou 2 lá no caminho pela manhã. Como assim? Porque os 2 que saíram de Jerusalém saíram pela manhã. Jesus começou a caminhar com eles e eles não reconheceram que era Jesus. E eles estavam falando sobre as coisas que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém. Gente desanimada só fala de passado, você já reparou?
Gente desanimada só fala do que aconteceu, não fala do que está para acontecer ou do que está acontecendo. Os dois estavam caminhando desanimados, falando daquilo que aconteceu nos últimos dias. Então qual é o assunto dele? Dor, sofrimento, traição de Pedro, quer dizer, traição de Judas, negação de Pedro. Eles estão falando só de problema. Aí Jesus aparece, começa a caminhar com eles, e eles não estão enxergando que é Jesus. Aí quando está terminando o dia, eles chegam a Emaús, 15 quilômetros de distância. Eles caminharam, foram a pé. Jesus foi com eles. Quando eles entraram na casa lá em Emaús, Jesus entrou com eles. Eles chamaram Jesus para entrar na casa. E uma casa, quando recebia uma visita, quem tinha a honra de partir o pão era o visitante. Isso quer dizer então que a casa era deles. É interessante, né? Eles estão em Jerusalém, mas eles têm um plano B em Emaús. Eles estão em Jerusalém, mas eles têm uma casa para onde se refugiar em Emaús. É muita gente que vem para a presença do Senhor, mas está preocupado com o plano B. E se não der certo? Ei, quem disse que não vai dar certo? Já deu certo. Eles vão entrar na casa que é o plano B de Emaús. Aí quando eles entram, chamam Jesus para entrar. Jesus entra. Aí quando Jesus entra, é dado a Jesus a honra de partir do pão, porque Jesus é o visitante da casa. Jesus pega o pão e, havendo dado graças, o reparte. E quando Jesus pega o pão, que levanta a mão, que vai partir o pão, eles olham para a marca na mão de Jesus. E quando eles reconhecem que é Jesus, pelo sinal que está na mão de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus desapareceu. Jesus desapareceu. Mas agora eles sabem que é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus falou? Não. Sabe por quê? Porque está escrito na testa dele, sou um campeão? Não. Sabe por quê? Porque ele rugiu igual o leão da tribo de Judá? Não. Sabe por quê? Porque Jesus chegou numa Porsche amarela, está parada lá fora e está rodando a chave? Não. Sabe por quê? Porque Jesus chegou com o molho de chave da casa nova, do empreendimento novo? Não. Sabe por quê? Porque eles olharam para a mão e viram uma cicatriz. E era ele. Aí um diz assim para o outro: acaso não queimava, não ardia o nosso coração quando no caminho ele nos falava aquelas palavras? Por quê? A gente sabe que é Jesus que está falando quando a palavra está ardendo no coração. Quando a palavra arde no coração, a gente sabe, é Jesus que está falando. Então eles agora vão fazer o caminho de volta. Por quê? Não acreditar naquilo que ele te prometeu é perder tempo. Eu vou repetir: não acreditar naquilo que ele te prometeu é perder tempo. Ele disse que ressuscitaria, os dois não acreditaram, mas ele ressuscitou. Você acreditando ou não, vai acontecer. Aí no versículo 19 já é a parte da tarde, eles já chegaram lá. Aí Jesus, agora os discípulos estão reunidos e com medo. Discípulo dentro, porta fechada, judeu do lado de fora, e quem está dentro com medo de quem está fora. Aí de acordo com o texto, com a porta fechada, Jesus apareceu no meio deles. Porque para a gente conseguir alguma coisa, a porta tem que se abrir. Jesus não, Jesus trabalha até com a porta fechada. Estou pregando para a gente que as portas estão fechadas para você, mas Jesus está trabalhando no meio da sua casa, você que não percebeu ainda. Jesus se coloca no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E quando Jesus diz isso, está aqui no texto, versículo 20, Jesus mostrou as mãos e mostrou o lado. Jesus não chegou para eles mostrando uma coroa. Jesus não chegou para eles mostrando o que conquistou. Jesus chegou para eles mostrando o que suportou. Entendeu ou não? E agora eles estão vendo aquilo, estão maravilhados, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E agora Jesus vai dizer a segunda vez, porque parece que a ficha deles não caiu. Aí Jesus repete: Pai, seja convosco. Eles estão tão maravilhados ao ver Jesus, que Jesus falou, eles nem perceberam. Aí Jesus repetiu. Jesus repetiu? Repetiu. Porque Jesus está disposto a repetir até que Ele faça você entender. É por isso que tem dia que você vem para o culto, parece que Jesus está falando com você a mesma coisa. É porque Jesus quer que você entenda aquilo que Ele está te dizendo. Aí agora esses discípulos aqui estão maravilhados. Jesus vai liberar uma palavra sobre eles, vai soprar sobre eles o Espírito Santo. E aí que Jesus some de novo. Aí o texto vai dizer no versículo 24: Tomé
não estava com eles. Repita comigo: Tomé não estava lá. Perdeu. Aí até hoje a gente metia marreta em Tomé. Falar mal de Tomé é fácil. Tem gente que não lê a Bíblia, gente. Não lê a Bíblia. Olha por que Tomé não está conseguindo acreditar. E por que os discípulos acreditaram? Porque eles viram, Jesus já chegou no primeiro momento, mostrando para eles. Tomé não viu o que eles viram. E quem não viu o que você viu, não vai conseguir acreditar de cara no que você acredita. Só que tem um detalhe: Jesus voltou. 8 dias depois, eles estão reunidos com a porta fechada. Jesus volta e se apresenta no meio. A mesma coisa? Não. Para os outros discípulos parece ser a mesma coisa, mas para o Tomé é uma coisa única. Jesus voltou só por causa de Tomé. Você sabe que ele está aqui, né? E é por sua causa hoje. Jesus volta, se coloca no meio, e é interessante que agora Jesus vai direto a Tomé. Por quê? Porque quando os discípulos disseram: olha, Jesus apareceu, nós vimos Jesus, Tomé vai dizer para eles o seguinte: olha, se eu não ver a marca das suas mãos e do seu lado, e não puser o meu dedo, de maneira nenhuma eu vou acreditar. O que Tomé está fazendo? Sendo sincero. Sendo sincero. Pior é pensar e não falar, não é? E dizer que acredita sem acreditar. Tomé está sendo sincero. Sabe por que Jesus voltou ali? Por causa da sinceridade de Tomé. Jesus só voltou porque Tomé foi sincero. Tem alguns lugares que Jesus está querendo voltar, mas não voltou ainda porque está faltando sinceridade. Enquanto fingir que está tudo bem, irmão, ele não vai. Seja sincero para você ver como ele chega. Tomé foi sincero, e por causa disso Jesus volta. E quando Jesus volta, 8 dias depois estavam reunidos os discípulos e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e disse a mesma coisa: ó, Pai seja convosco. Mesma coisa, só que agora, olha o que o texto vai dizer. Depois disse a Tomé. Disse a quem? Agora pega a visão. Como diz meu irmão Luciano, nem sei se ele está aí. Pega a visão. No primeiro momento, a Bíblia vai dizer que Jesus mostrou aos discípulos. Repita comigo, Bruno: mostrou. Mas no segundo momento, Jesus fez o que com Tomé? Tomé, põe teu dedo aqui. A gente até agora criticava Tomé, né? Os outros só viram, Tomé pôs a mão. Ai, meu Deus do céu. Não, você não entendeu. Os outros só viram, Tomé não. Jesus chegou e disse, Jesus foi até ele e disse: Tomé, sim senhor, põe aqui o teu dedo. Repita comigo: Tomé tocou. Tomé. Irmão, eu sempre gostei muito de física. E tem uma lei na física que é a terceira lei de Newton. Eu sou tocado por tudo aquilo que eu toco. O que é isso? É causa e efeito. Quando esse meu dedo faz força para tocar na minha mão, ele recebe de contrapartida a força da minha mão também tocando nele. É a terceira lei de Newton, lei da física. Ou seja, eu sou tocado por tudo aquilo que eu toco. Toquei no púlpito, estou sendo tocado por ele. Quando você abraça alguém, você está sendo abraçado por esse alguém. Você está entendendo ou não? Quando você aperta a mão de alguém, você está tendo a sua mão apertada pela mão que você está apertando. Tudo aquilo que eu toco, me toca. Eu vou dizer de novo. Tudo aquilo que eu toco, me toca. Tudo aquilo que eu toco, me toca. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Quando Tomé tocou em Jesus, Jesus tocou em Tomé. Eu vou dizer de novo. Quando Tomé tocou em Jesus, Jesus tocou em Tomé. Você está entendendo ou não? Aí saiu uma mulher lá em Marcos 5, do lugar que ela estava, e ela disse assim, ó: se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Só que é o seguinte, quando ela tocou nele, o poder dele tocou.
Está começando a entender. Quando ela tocou nele, o poder dele tocou nela. Lembra de Maria entregando o perfume? Se Maria chega e só derrama o perfume, era perfume tocando nele. Mas Maria pega o cabelo e começa a enxugar o pé dele. Maria está tocando no pé dele, mas está sendo tocada por ele. Ai, ai, ai. Eu estou pregando para gente que nessa noite vai tocar para ser tocado. Vai tocar para ser tocado. Quem está comigo, levanta essa mão direita, pelo amor de Deus. Faz barulho que ele gosta de ouvir. Apóstolo, eu preciso de um toque de Jesus. Tudo aquilo que eu toco me toca. Apóstolo, estou precisando de um abraço de Jesus hoje. Tudo aquilo que eu abraço me abraça. Tudo aquilo que eu toco me toca. É a lei da causa e o efeito. Jesus chega e deixa Tomé tocar na cicatriz. E por que Tomé estava tendo dificuldade de acreditar? Porque muitas vezes a vida faz isso com a gente. A vida faz isso com a gente, muitas vezes. Por que Tomé está dizendo, olha, eu só acredito se eu tocar? É porque quem sabe ao longo da vida dele, tanta gente falou tanta coisa para ele, que não fez. E quem traz essas marcas da vida, acaba se criando dentro do coração uma barreira. É uma tentativa de se proteger, para não acreditar demais e não se decepcionar. Tomé está demonstrando que ele tem uma ferida. Ferida onde? Na alma. Tomé está dizendo, olha, eu tenho uma ferida na alma, eu só acredito se eu tocar. Eu não acredito mais naquilo que me falam. Eu só acredito agora se me provar. Me prova que eu acredito. Porque em palavras eu já deixei de acreditar há muito tempo. Eu não acredito mais no que sai da boca. Eu não acredito mais no que as pessoas falam. Sabe o que Jesus fez? Tomé, põe teu dedo aqui. E o que Jesus está dizendo para Tomé? Irmão, aqui agora é só Jesus e Tomé. O que Jesus está dizendo para Tomé? Tomé, pode pôr o teu dedo aqui, eu deixo. Por que Jesus deixou? Porque Jesus sabia que Tomé tinha dificuldade para acreditar. Você consegue entender que Jesus não jogou Tomé fora? Você consegue entender que Jesus não riscou Tomé do caderno dele? Jesus não desistiu de Tomé. Jesus não mandou Tomé sair do grupo, que ele não era digno de pertencer a esse grupo. Jesus fez o contrário. Jesus deu a Tomé uma oportunidade que aos outros ele nem precisou dar. Porque os outros, quando viram, já acreditaram. Mas Jesus sabe, Tomé tem dificuldade de acreditar. E tem gente que tem dificuldade de acreditar, mas a culpa não é da pessoa. Foi o que a vida construiu na pessoa. Eu não sei o que a vida construiu em você. De repente construiu algo assim. Você tem dificuldade de acreditar. Até porque você já ouviu tanta coisa da boca de tanta gente que depois não cumpriu o que te prometeu. Teve gente que disse que te faria feliz. Quem sabe fez o contrário com você. Teve gente que disse que ia ser seu amigo. Quem sabe não foi. Teve gente que disse que ia contigo até o fim. Te soltou antes do meio. Não é porque você é ruim. É porque a vida foi construindo em você esse tipo de situação. Aí você hoje tem dificuldade de acreditar. Porque já acreditou demais. E por consequência também se decepcionou demais. Você costuma dizer para você mesmo que se você tivesse acreditado menos, você teria sofrido menos. Só que quem está na frente dele agora é Jesus. Quem está diante dele é Jesus.
Mas Jesus olha para ele, estende a mão assim na direção dele e diz assim, ó, pode tocar aqui. Eu sei que você tem dificuldade de acreditar, mas eu vim te provar que agora é diferente. Eu não sei quantas decepções você já sofreu na sua vida, mas eu vim aqui hoje para te dizer que agora é diferente. Eu não sei quanta gente soltou sua mão, mas eu vim aqui hoje para te dizer, Jesus não vai soltar. Eu não sei quanta gente decepcionou, mas eu estou aqui hoje para te dizer, volta a acreditar, porque agora vai ser diferente. Jesus sabe que Tomé tem uma ferida na alma. E o que Jesus está fazendo? Está mostrando para Tomé, Tomé, eu sei o que é ter uma ferida, e eu sei o que é ver uma ferida virar uma cicatriz. Ô Tomé, põe a mão aqui, põe o dedo aqui. Eu vou voltar no texto. Vimos o Senhor, mas ele disse, diz Tomé falando, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos, de maneira nenhuma eu vou crer. Eu creio que Tomé esperava colocar o dedo em uma ferida. Tomé esperava colocar o dedo em uma ferida. Mas quando Jesus fez assim, disse assim, ó, pode tocar. Jesus está dizendo o seguinte, ó, não tem mais ferida, meu filho. Tem uma cicatriz. E aquilo que aconteceu comigo, eu vou fazer acontecer com você também. Aquilo que aconteceu comigo vai acontecer dentro de você também. Olha aqui para mim. O que é uma cicatriz? Uma cicatriz é uma mensagem. Que mensagem que é uma cicatriz? Eu postei agora esses dias lá no Instagram. Toda cicatriz ela fala o quê? Que ali houve uma ferida, mas que essa ferida não foi maior do que aquele que foi ferido. Eu vou repetir, a ferida não é maior do que aquele que foi ferido. Por quê? Porque a ferida virou uma cicatriz. Doeu, mas sarou. Doeu, mas não matou. Teve coisa na tua vida que te machucou, eu sei. Te maltratou, eu sei. Sangrou, fez você chorar, mas você está no culto. Isso não te matou. Quem está comigo para dar glória a Deus de novo aí? Dá uma olhada para o teu irmão. Fala para ele, parabéns. Parabéns pelo que, apóstolo? Ele não está me mostrando nada, conquista nenhuma. Não? Tem certeza? Parabéns que ele trocou de carro? Não. Parabéns que ele comprou uma casa? Não. Ele passou em algum... Não. Ele está vivo. Para você parece simples, mas quem sabe se você conversar meia hora com essa pessoa, você vai ver que estar vivo não é nada simples. Parabéns. Olha para o teu irmão de novo e diz assim, ó, Deus está contigo. Como assim? Como eu vou saber que Deus está com ele, apóstolo? É que Deus na nossa vida não é medida por aquilo que a gente tem. Porque ter, até político corrupto consegue ter. Deus não está na nossa vida por aquilo que a gente tem, mas por tudo aquilo que a gente conseguiu suportar. Você suportou. Você é mais forte do que pensa. Jesus está cuidando de você há muito tempo. Você suportou. Jesus sabe que você tem dificuldade de acreditar, porque até hoje você já acreditou em pessoas e pessoas decepcionaram você, mas agora vai ser diferente. Você já entregou seu coração para alguém que te feriu, que bagunçou a tua vida, mas agora vai ser diferente. Jesus está na casa, está dizendo, eu cheguei para fazer a tua ferida cicatrizar também. Fique em pé comigo aí, irmão. Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Tomé tocou. Aí quando Tomé tocou, ele levantou a voz e disse assim, e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus não excluiu Tomé.
Tomé só estava enfermo na alma. E vamos ser sinceros, irmão, os sãos não precisam de médicos, né? Estou só parafraseando aquilo que o próprio Jesus falou, não só com palavras, mas com a vida dele. Jesus veio para quem precisa. Eu sou um deles.